Hoje vamos saber um pouco da reforma da Previdência. Para falar sobre esse assunto, nós temos hoje aqui o deputado federal Lelo Coimbra, que está à frente dos trabalhos na representação de governo no Congresso Nacional. Deputado, um prazer tê-lo aqui. Nós estamos num momento que se discute a questão da reforma da Previdência, um momento nacional que pede mudanças que possam melhorar o desempenho da economia nacional, que está em UTI praticamente, né? Como que isso poderia situar a reforma da Previdência para a opinião pública capixaba? Olha, a primeira coisa é que esse é o momento em que o Brasil precisa repassar os seus parâmetros. Nós estamos ainda dentro de maneira intensa de uma crise econômica importante, uma crise de valores importantes, uma ação contra a corrupção muito positiva, mas que mexe muito com a vida do Brasil. E nós já vimos nas medidas que têm sido tomadas sinais de resgate da economia. Essa semana é uma semana que tem demonstrado aí que alguns sinais do último trimestre da economia estão dando sinais que as medidas adotadas elas foram importantes e estão tendo resultados. Dentre essas medidas está o que se chamam de reformas. Nós vamos fazer a reforma trabalhista, já foi aprovada na Câmara, está no Senado para ser aprovada. Estamos debatendo e aprimorando o texto em relação à reforma previdenciária, que já foi votada na comissão da Câmara, vai ser votada no plenário da Câmara ainda no mês de maio, no começo do mês de junho. E depois entraremos na reforma tributária, que vai ser um ajuste, e vamos fazer a reforma política eleitoral. Então são 4 reformas importantes. As 3 primeiras, em especial a trabalhista e a previdenciária, são muito importantes para a reestruturação do desenho da estrutura do Brasil, da economia do Brasil. O que se passa na previdenciária? Que é a sua pergunta, né? Sim. Nós estamos mais velhos. Nos anos 80 nós morríamos aos 65 anos. Hoje nós estamos morrendo aos 75. Nos anos 80, uma mulher tinha, em média, o número que havia era 5,8 filhos por mulher na idade de fecundação. Hoje é 1,7. Para repor a população nossa hoje, nós precisaríamos de 2,1. Nós estamos reproduzindo filhos abaixo do que precisa para fazer a reposição da população que morre. E estamos ficando mais velhos, então nós estamos com o maior número de pessoas acima de 60 anos. O que acontece? Uma conta que não fecha, né? Essa conta não fecha porque é o volume de crianças que viram adultos trabalhando que financiam a aposentadoria daqueles que não mais estão trabalhando. Então, se você vai diminuindo esse contingente, você acaba também não tendo a renda e a receita para pagar lá adiante. Isso é uma matemática financeira, né? É uma matemática financeira. E, além do mais, era muito comum a gente ouvir assim, aposentou, botou o pé na cova. Sim. Porque a pessoa aposentava e morria. Ou até morria antes, né? Ou até morria antes. Hoje, as pessoas estão se aposentando e vivendo 15 a 20 anos, em média. Então, você se aposenta, você tem que ser financiado, sem pagar a Previdência, porque quem está lá dentro é que está pagando, por não mais 2, 3, 5 anos, tá? Mais 5, mais 10, mais 15, mais 20. Então, essa é assim, em simples observação, a necessidade da reforma da estrutura. De cada R$100 que você paga por mês, por ano, de tributos, de impostos, 60% dele, R$60, são aplicados para pagar salário de previdência. 40% é para pagar o resto. Salário de quem está trabalhando no governo, saúde, educação, infraestrutura. Esse dinheiro acaba sendo todo ele colocado para pagar uma máquina e aposentados e não devolve para a sociedade em serviços. Essa é a grande questão. Agora, alguns críticos, né, falam dos privilégios, né? Que se coloca a questão do pequeno. O pequeno vai sofrer, acaba tirando dinheiro dos pobres para colocar, para financiar
a aposentadoria dos ricos? Essa é uma grande discussão. Quer dizer, a primeira pergunta, a resposta é que é preciso fazer a reforma. Sim. A segunda é como fazer. Hoje, 64% se aposenta com um salário mínimo, 13% se aposentam com 1 a 3, aí é uma fração da 82, 80 a 85% do que recebe na ativa passa a receber de aposentado, e 8% se aposenta com 3 a 5 salários mínimos. Isso dá o quê? Isso dá 86% da grande massa dos aposentados hoje e dos que estarão se aposentando amanhã. Certo. Esses não têm privilégio. Esses se aposentam em geral aos 65 anos. Esses se aposentam integralmente só quem tem salário mínimo, porque os outros é fração. Sim. Os 15% que se aposentam separados são a faixa onde estão os privilégios. São os que se aposentam integralmente, são os que aposentam com salários em torno de 15 a 30 mil. Os primeiros que se aposentam de salário mínimo, a grande média dos 85%, se você pegar do mínimo ao 5%, a média se situa em R$ 1.800. Sim. No executivo, os cargos de melhor posição, a média é 9 mil. Nos órgãos de controle, judiciário, e também no Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público, 22, 25, 28 e 30 mil reais de aposentadoria integral. Então, assim, a distorção é muito grande. Essa é uma grande questão que precisa ser revista. Aí você tem os privilégios, até mesmo parlamentar. Eu sou um parlamentar que sou auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Então, eu vou me aposentar pelo Ministério do Trabalho. Eu nunca contribuí no parlamento. Mas mesmo aqueles que estão lá, se você se eleger o ano que vem, em 2018, você vai ter que se aposentar aos 65 anos, você vai ter que se aposentar no teto da Previdência, não tem mais aposentadoria fora do teto da Previdência, que é 5.561 hoje. Quem quiser se aposentar com um valor a mais, vai ter que fazer uma previdência fora da pública, vai ter que fazer uma previdência privada ou no Banco do Brasil, uma outra previdência para completar aquela sua renda. Então assim, aquilo que se fala, que o parlamentar que ocupa o cargo aí 2 anos, 2, 4 anos, ele nunca mais precisa de pagar a aposentadoria, já está aposentado automaticamente? Conversa fiada. Mesmo hoje, a partir de 97, já houveram mudanças na questão do parlamento. E assim, a idade já está colocada ali. Hoje, ninguém se aposenta com salário de deputado com 10 anos de exercício de mandato, com 4 anos, com 5 anos. Isso já não existe, mas existirá menos ainda. Quem está lá hoje participa do sistema existente, como já beneficiário. Quem estiver entrando a partir do próximo ano, para começar o mandato em janeiro de 19, a chance é aposentadoria 5.561 de teto, que é o teto da Previdência, que vai ser para todos. Ninguém mais, pela Previdência, se aposentará acima desse valor. Quem quiser ou puder fazer uma Previdência a mais, vai ter que fazer fora desse sistema. Esse sistema vai funcionar assim para todos. E a idade? 65 para homens, 62 para mulheres. No caso dos rurais, 60 para homem, 58 para mulheres. No caso dos professores e militares, vai ser 55 mulher e 60 homem. Quer dizer, então, que essa distorção do parlamentar se aposentar por uma simples substituição de mandato, isso já foi corrigido? 100%. Nenhuma categoria, seja no parlamento, seja no Poder Judiciário, seja no Tribunal de Contas, seja nos órgãos, no Ministério Público, de um modo geral, ninguém se aposentará antes dos 60 e ninguém se aposentará com salário superior a 5.561. E se consolida isso com essa proposta de reforma? Consolida com essa proposta. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista com o deputado federal Lelo Coimbra.